dirigimos nesse momento nossos pensamentos a Deus, confiantes na sua presença, certos de que Ele se faz aqui representado pelos bons Espíritos enviados de nosso Senhor Jesus Cristo, tarefeiros de nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos da guarda, mentores, guias, amigos espirituais, a espiritualidade superior, que até nós vem em nosso socorro, em nosso amparo, orientação, ajudar-nos em nossa caminhada evolutiva. Necessariamente tornar-nos mais cristãos, efetivamente mais filhos de Deus. Nós agradecemos a Deus com muita alegria em nosso coração, em nossas palavras, em nossos pensamentos, pedindo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire o pensar, o sentir e o agir nesses momentos. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos sempre bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Muito importante buscarmos esforço sobre nós mesmos para a concentração, pois que há grandes dificuldades em nos desligarmos das nossas preocupações. Às vezes nós nos encontramos em um momento bom da vida, quando a vida nos sorri, as coisas parecem mais fáceis, nem sempre. Muitas vezes nós nos encontramos atribulados, nossa mente e nosso coração agitados, preocupados, assustados, com medo, revolta, desânimo. Graças a Deus, temos o Espiritismo. Graças a Jesus, temos a doutrina dos Espíritos. Percebemos nas reflexões de hoje, perceberemos, tomara todos compreendamos, para levar conosco para as nossas casas, para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, não só com aquelas pessoas com as quais temos dificuldades, mas relacionamento conosco mesmos, nas oportunidades que a vida nos oferece, evolutivas, pois que a vida é regida por Deus. Daí as nossas experiências, por mais difíceis sejam aos nossos olhos, as nossas compreensões, estão regidas e submetidas à bondade, à justiça e misericórdia de Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema no universo, causa primária de todas as coisas, não somente das bênçãos classificadas por nós. Deus não só nos dá atenção quando nós rezamos pedindo. Todas as coisas no universo, todos os seres estão submetidos a Deus. Todas as situações que nós vivenciamos, o nosso passado, presente e futuro, todos nós pertencemos a Deus, creiamos ou não, mas se crermos, faremos a nossa parte. Por sermos inteligentes, ali está a nossa semelhança com Deus, a inteligência, e nesta inteligência em desenvolvimento nos aproximaremos da inteligência absoluta. Resposta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo.
Então os seres vivos, seus filhos, somos a inteligência ou as inteligências supremadas, relativas à evolução, processo no qual todos nós estamos submetidos e em desenvolvimento para nos aproximarmos de Deus, nas palavras de Jesus, buscarmos o reino dos céus. Perceberemos então a afinidade que tem o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, com o Evangelho de Jesus. Pois a missão do Espiritismo é ajudar-nos a entendermos o Evangelho do Cristo, e pelo Evangelho que o Mestre disse, sou o caminho, pelo Evangelho então traçarmos nossas metas evolutivas. Sou a verdade, disse Jesus. Então nos libertarmos da nossa ignorância, falta de conhecimento sobre as leis que regem a vida, e por esta falta de compreensão maior, equivocarmos tanto nas nossas escolhas, permanecermos fortalecendo o egoísmo em nós, essa imperfeição que rege a todas as outras imperfeições que ainda trazemos conosco. Pelo egoísmo, então, nós deixamos de ser solidários, caridosos, voluntários, amorosos, virtuosos, errando mais e repetidas vezes nas oportunidades de acertarmos em nossos relacionamentos conosco mesmo, com aqueles com os quais Deus, causa primária, nos coloca próximos para bem nos relacionarmos, e com o próprio Criador. Daí, com o meio onde nós estivermos inseridos para a nossa jornada evolutiva. A natureza, expressão da inteligência e da beleza de Deus. Vamos entender quão importante é o nosso papel ativo e consciente em a natureza, em um meio com aqueles, conosco, com Deus. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título, o Cristo Consolador. Item 1 desse belo livro, dessa bela obra. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Jesus nos convidando, nos chamando para si, assumindo a responsabilidade de nos amparar, esperando que nós tenhamos a ação ativa, voluntária de atender ao seu convite. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós, então, as orientações de Jesus não se limitam a oferecer coisas, propor bênçãos, facilidades, livramentos. As orientações de Jesus também orientam a nossa responsabilidade frente àquilo que, sendo Deus Criador e gerador de tudo o que nós formos vivenciar, a nossa responsabilidade consciente de aproveitar os recursos e as oportunidades, o bem proceder. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão exemplificada por Jesus em momentos tensos, que nós não temos situações ou vivências
semelhantes, mas em nossos conflitos tensos, de acordo com as nossas possibilidades de suportar e administrar, nós falimos, irritamos, revoltamos, desesperamos, achamos-nos injustiçados, vitimizados, acusamos, apontamos, reclamamos, desanimamos. E o Cristo, diante de uma situação tão tensa, o seu Calvário foi manso. Orou por aqueles que, momentaneamente iludidos naquilo que acreditavam ser o certo, aquelas pessoas acreditavam que estavam fazendo o certo. Daí o Cristo dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós, quando revoltados, irritados, achamos estar na razão e agredimos-nos uns aos outros, sem a mansidão proposta e exemplificada pelo Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Daí vivemos em ilusão, buscarmos, sobrecarregarmos de trabalhos, de atividades para ganhar mais dinheiro e sermos felizes nesta ilusão. Individualistas, momentâneos, buscando por aquilo que é passageiro. O mundo é passageiro, o corpo físico é passageiro, a encarnação é passageira. Nós somos muito mais do que isto. Para isso, Deus, atendendo a pedido de Jesus, enviou-nos o Espiritismo, que vai daí também, sendo anunciado por Jesus, junto aos apóstolos, na última ceia, ser chamado e classificado também de Consolador. Deus já havia nos enviado Jesus Cristo, o Consolador. Jesus pede a Deus para enviarmos outro Consolador. Isso vai estar lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, itens 15 a 17 e também o 26. Leiamos. Ouvir é agradável quando aquele que fala se esforça para vencer as suas limitações e consegue, de alguma forma, ser compreendido por nós. Daí ouvir é agradável, mas nem sempre ouvindo nós compreendemos. Temos habilidades mentais para serem desenvolvidas. Ler mais do que já lemos, analisar, refletir e perguntar. Para isso estamos juntos, para nos ajudar. Fazer perguntas move a ciência. Por que os espiritualistas, os religiosos, não fazem mais perguntas? Se limitam a ouvir e concordar, ou recusar, rejeitar e daí criticar, polemizar por pontos de vista diferentes. Não daí contribuir, somar, construir. Precisamos nos unir mais nesta busca espiritual, nesta busca de compreensões, nesta busca mútua de autoajuda e de ajuda uns aos outros. São João 14, 15 a 17. Se vós me amais, palavras de Jesus, em a Bíblia e o Novo Testamento, leiamos. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Não vê por ser Espírito. O mundo não pode receber porque não o vê e não o compreende. Não o compreende, não o conhece, porque este é o próprio Cristo na continuação. Não vos deixarei órfãos,
O Espiritismo vem a pedido de Jesus Cristo, dar continuidade à missão, resgate àqueles seus irmãos que vivem nas trevas da ignorância, para também caminharem. O Espiritismo vem dar seguimento ao trabalho de Jesus, direcionar as suas ovelhas que se afastaram do rebanho, por opção. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Jesus ali falando aos apóstolos, revelava que alguns destes apóstolos reencarnariam futuramente para ajudar na propagação do Evangelho àqueles dos seus filhos, mesmo se dizendo cristãos, não conhecendo o Cristo, por não estudarem o Evangelho. Daí o papel principal do Espiritismo, ajudar-nos a entender, a compreender, a conhecer Jesus, para então tê-lo, como diz o Espiritismo, nosso guia, para sermos por ele guiados em nossas escolhas, nosso modelo, para nós, em nossa caminhada, em nossa vida, em nossos relacionamentos, imitar o modelo que Deus nos confiou. O Consolador, que é o Santo Espírito, segue essa passagem do apóstolo João 14, 15 e 17. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai me enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar daquilo que eu vos tenho dito. Então o Espiritismo vem nos falar daquelas parábolas que Jesus ensinava e nós não compreendíamos, dando então luz a seus ensinamentos, esclarecendo-nos, ampliando nossas compreensões, quando nós buscamos. De que serve dar seguimento a este ensinamento a alunos que não buscam aprender? Muito importante. Vai-se falar o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Então, o papel do Espiritismo enquanto consolador terá efeito sobre aqueles que compreendem as revelações, as explicações trazidas pelos Espíritos, mesmo sobre as passagens do Cristo, do Evangelho. A compreensão nestas orientações nos dará o alívio, o consolo, pois consolar é aliviar nossas dores morais, pois que em nossa incompreensão da justiça e misericórdia de Deus, nos revoltamos, aumentando nossas dores físicas. A não aceitação, a revolta, torna a prova mais longa, extensa e difícil, o caminho mais árduo. E o papel de consolador do Cristo não tem efeito sobre os cristãos que não o compreendem. Daí existirem cristãos não consolados, desanimados, revoltados, irados. Daí existirem espíritas não consolados, revoltados, por achando-se em razão, criticar os outros, culpar os outros,
Quando há essa dificuldade, então há Deus, a falta de justiça sobre nós. Serão consolados aqueles que compreenderem. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então, no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade tem uma mensagem, nos traz uma mensagem, Kardec colocando para a nossa reflexão e vermos então esta semelhança de missão entre o Cristo que trouxe o Evangelho e o Espírito de Verdade que trouxe, como um grande número de espíritos, daí denominado Pleiade, essa doutrina divina que nos alimentará o ser quando tomarmos-las para nossa compreensão, matando a nossa sede espiritual e fortalecidos espiritualmente vivenciarmos as provas com aproveitamento. Subentendido, toda essa reflexão está naquelas bem-aventuranças ditas pelo Mestre. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Quem consolará aquele que está em aflição? Aqueles que têm compreensão sobre as leis justas, o próprio Cristo, das quais ensinou e deu exemplo. Os espíritos superiores, das quais têm conhecimento e vivência. Então a doutrina consola, orientando àqueles que conseguem compreender. Espíritas, instruí-vos, aliviar as nossas dores. Item 2 do capítulo 6, onde Kardec fala que todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Então todo esse capítulo 6 vai falar-nos, ensinar-nos, orientar-nos, dirigir-nos para o consolo. Se o tomarmos e não sentirmos esse efeito, é por não tê-lo compreendido. Leamos mais vezes, reflitamos, analisemos, perguntemos, para nos dar as mãos. Venham como antigamente disse o Espírito de Verdade, no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venham como antigamente entre os filhos desnorteados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Consolador, como fez antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade soberana, imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se elevarem as ondas. Olha quanta orientação. Quem são os incrédulos? Aqueles que não têm a fé por não compreenderem. Limitemos-nos a concordar e esperar que Deus nos dê tudo o que pedimos. Daí nos decepcionamos em não recebermos, não sermos atendidos em nossos pedidos, e a nossa fé diminui por força da dificuldade que vivenciamos. Não temos mais esperança, ficamos cada vez mais frágeis, porque as outras pessoas, porque as leis, as doenças, as dificuldades sobre nós, tudo está contra nós. Daí não há mais fé, porque não há raciocínio sobre aquelas compreensões que talvez não tenhamos buscado. Quando diz Jesus, sou a verdade,
Aquele que vem a mim conhece a verdade, e a verdade o libertará. Então tudo o que Jesus disse é verdade. Dizendo que os aflitos serão consolados, falou a verdade. Denominando o Espiritismo como consolador, então o Espiritismo vai nos consolar, dizendo a verdade, pois vem em nome de Jesus. Se nós o compreendermos, precisamos analisar, refletir. Por isso disse também o Espírito de verdade: analisai as coisas que vos são reveladas. No mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Analisai, meditai, refleti, pensai sobre, raciocinai sobre as coisas que vos são reveladas pelos Espíritos. Quando nos ajudam, têm a função de nos ajudarem a compreender o Evangelho de Cristo, a serviço de Jesus, a serviço de Deus, para nos ajudarem, refletirmos, analisarmos, meditarmos as coisas que nos são reveladas. A dor, todas as dores, disse Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as dores encontram consolação em a fé no futuro. Reencarnação. A vida continua. Aqueles tantos nossos queridos que desencarnaram já, seja pela Covid ou por outras razões, não morreram. Estão vivos e talvez melhores do que nós, melhores do que estavam quando aqui conosco. E nós, não compreendendo essa misericórdia de Deus, sofremos a falta deles. Egoísmo. Desejaríamos que eles estivessem conosco, talvez sofrendo ainda a ação da doença, porque daí nós poderíamos vê-los, tocá-los, senti-los, ouvi-los, e eles estão bem agora onde estão. Egoísmo. Deus está com eles. Não foram para o céu por não serem perfeitos, também não foram para o inferno por não serem totalmente maus. Estão se preparando para retornarem ao campo de aprendizados e experiências, reencarnarem. A reencarnação tem função evolutiva, é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Reencarnamos para evoluir, atingindo a perfeição gradativamente. Precisamos aproveitar as oportunidades, os recursos que a nós são confiados. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Buscamos, nesse momento, exercitar amor. Sim, exercitar amor. Querer o bem dos outros. Pedir a Deus pelos outros. Confiar na ação de Deus, que não tem limites. Pedir a Deus em nome do Cristo, que tomou sobre si a responsabilidade de cuidar da humanidade, ensinar-nos os nossos passos em direção a Deus, em direção à libertação das imperfeições que causam os sofrimentos. Peçamos pelo pensamento naquelas pessoas que nós queremos bem.
Podemos ir até além de apenas pedir pelo familiar, pelo amigo, pedir também por aqueles que não conhecemos, mas sabermos, são muitos que sofrem, encarnados, desencarnados, são multidões que sofrem. Exercitamos desapego, preferências, exercitemos caridade, solidariedade, em direção a tantos que sofrem. Que Deus os conhece, que Deus os alcança, que o amor de Deus possa envolvê-los, que o amor santificante do Cristo possa envolvê-los, e que a presença amorosa dos bons espíritos seja com eles, onde estiverem, envolvendo-os não somente em sua energia sutil de amor, mas também em seus pensamentos de esperança, de consolo e bom ânimo. Que nossas energias e pensamentos agora, dirigidos, direcionados pela nossa vontade voluntariosa e pela ação benéfica dos bons espíritos, chegue a todos os necessitados onde estiverem. E nós fazemos isso conjugando através da senha que Jesus nos trouxe, dizendo com amor: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Boa noite, hein? O Espírito de Nazaré agradece a presença de Deus, desejando socorrer todos os seus males, pedindo a ele que nos